Olá, caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães, sejam todos muito bem-vindos ao canal Chá com Debate, o seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. Hoje, por 2 votos a 1, o Tribunal de Justiça aqui do Rio proferiu uma decisão favorável a Flávio Bolsonaro, pois acatou um habeas corpus que havia sido impetrado por Flávio e decidiu que o caso Queiroz sairá das mãos do juiz de primeiro grau, o senhor Itabaiana, e passará a ser julgado pelo órgão especial do Tribunal de Justiça. Como vocês devem ter lido, em março deste ano, a defesa de Flávio havia ingressado com esse habeas corpus, sustentando em breves linhas que o juiz seria incompetente para julgar Flávio, ou seja, não possuiria poderes para apreciar a conduta daquela pessoa, já que Flávio, na época dos fatos, era deputado estadual e, segundo sua defesa, se beneficiaria de prerrogativa de foro junto ao órgão especial do nosso TJ, o bom e velho foro privilegiado. Vamos entender um pouco essa questão. Antes de mais nada, observem que a defesa de Flávio, em todas as suas manobras, em todos os seus recursos, em todas as medidas propostas, todas elas, jamais se insurge, jamais questiona as provas ou os fatos em si, ou seja, o mérito do caso. Apenas lança mão de recursos, de meios processuais para tentar retardar, para tentar atrasar e muito o julgamento do senhor Flávio Bolsonaro. Percebam, é claro que o julgamento por um colegiado, por um órgão composto por diversos juízes, como é o caso do órgão especial de um tribunal estadual, é sempre bem mais lento que um julgamento, uma decisão proferida por um juiz de primeira instância, que está ali solitário na vara que comanda e pode tomar as decisões no seu tempo. Já no tribunal, lá no órgão especial, para onde acaba de migrar o caso Queiroz, fica bem mais lento, pois qualquer julgamento depende da formação de opinião, de entendimento de todos os juízes envolvidos. E pensemos que um desses juízes, pelo menos um deles, pode ainda não ter formado o seu entendimento, pode até mesmo durante o próprio julgamento pedir vistas do caso, ou seja, retirar o caso de pauta e levar o processo para o seu gabinete por ter ainda alguma dúvida sobre provas, sobre os fatos discutidos. Temos todos esses fatores que dificultam a própria apreciação do caso. Vejam vocês, o senhor Flávio Bolsonaro, em sua defesa, em sua tentativa incansável apenas de postergar a análise do caso em si. Agora vamos a alguns comentários sobre a decisão. A íntegra da decisão só será divulgada, como toda decisão de um tribunal, só será divulgada daqui a algum tempo. Porém, li os fundamentos aludidos na decisão, li na imprensa hoje e gostaria aqui de trocar alguns comentários com vocês. Em primeiro lugar, essa decisão viola um entendimento explícito do STF, do Supremo Tribunal Federal, de 2018, segundo o qual esse foro privilegiado, essa prerrogativa de foro, só se aplica ao acusado durante o seu mandato.
Ora, o senhor Flávio Bolsonaro não é mais deputado estadual, pelo menos desde dezembro de 2018. Portanto, não faria mais jus a esse tal foro, a essa prerrogativa. E, em segundo lugar, talvez até mais grave que esse primeiro aspecto, eu gostaria de mostrar uma contradição flagrante nessa decisão. Vejam, os desembargadores, a maioria dessa Câmara do TJ, que deliberou pela remessa do caso Queiroz ao órgão especial, proferiu o que se chamaria de uma decisão salomônica, ou seja, agradou em parte a defesa de Flávio Bolsonaro, mas nem tanto assim. Por quê? Porque apesar de ter julgado o juiz Itabaiana, o juiz de primeiro grau, incompetente para deliberar sobre o assunto, ainda assim manteve a regularidade de todos os atos praticados pelo juiz durante o processo, assim como a regularidade das próprias provas. No entanto, essas premissas se auto-excluem. Vejam, acompanhem o meu raciocínio. Ou bem, o juiz Itabaiana é competente para julgar o caso, inclusive o senhor Flávio Bolsonaro, e as provas produzidas sob a sua chancela são plenamente regulares, ou bem, o juiz é incompetente, como deliberou hoje o TJ, e, nesse caso, os atos processuais praticados por ele seriam nulos, assim como as provas colhidas sob a sua presidência, sob a sua chancela, também seriam nulas. É impossível mesclar essas duas premissas. Observem, inclusive, que essa contradição dará ensejo, certamente, a mais recursos por parte da defesa de Flávio, que lançará mão desses recursos para questionar o seguinte: ora, se o tribunal entendeu pela incompetência do juiz, deverá entender também pela nulidade de todas as provas e de todos os atos, incluindo aí a prisão do senhor Fabrício Queiroz. Vocês percebem o risco que representa essa decisão de hoje, uma decisão, digamos assim, assodada e contraditória, para dizermos o mínimo. Essa decisão que tanto beneficiou a defesa de Flávio Bolsonaro, vocês percebem que, por força dessa decisão, podemos vir a ter a anulação de todos os atos, de todas as provas colhidas sob a chancela do juízo de primeiro grau, e aí teremos que esperar que o processo seja reiniciado lá em cima, no órgão especial, aquele órgão composto por vários magistrados, onde a tramitação do caso será muito mais lenta. Temos aí uma grande derrota para a nossa sociedade, a meu ver, para todos os cidadãos de bem e, sobretudo, para a própria luta anticorrupção. E o mais irônico de tudo isso é que o senhor Flávio Bolsonaro, assim como seu pai, quando candidato à presidência da República, todo esse clã defendia o fim do foro privilegiado, pelo menos em teoria, defendia o fim de todos esses privilégios que eram concedidos aos membros da classe política, aos membros do que o clã Bolsonaro designava na época como membros da velha política, castas da velha política. Desse modo, tínhamos um processo em trâmite lá na primeira instância que estava
prestes a nos mostrar os intestinos da milícia e, sobretudo, as possíveis ligações bem espúrias entre essas facções e o presidente da República. Tínhamos várias provas já colhidas, já produzidas e tantas outras a serem produzidas, e de um dia para o outro temos um possível retardo na avaliação de todas essas provas, na tramitação do próprio caso. Lamentável para a sociedade, lamentável para o próprio país, que terá de se conformar em continuar convivendo com essas verdadeiras gangues, inclusive com membros dessas gangues, a toda evidência, bem infiltrados no poder constituído. Bom, essas eram as reflexões que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Se tiverem gostado desse vídeo, deixem seus likes, comentem. Por hoje me despeço e até o próximo Chá com Debate.